Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Bom dia, irmãos, bom dia, família Cristo é Vida, bom dia a todos os que hoje nos assistem, não só na igreja, mas pessoas também que têm nos acompanhado. Agradecemos nossos familiares e amigos e todos. Bem, hoje 24, começamos a última semana do mês de maio. Nossa EBD, eu quero começar a compartilhar com vocês a partir de hoje a carta aos Efésios, tá? Nós vamos apenas iniciar hoje e temos muito para aprender pela frente. Eu quero lembrar que essa carta aos Efésios, você pode abrir a sua Bíblia lá, no capítulo 1, mas é uma carta chamada Carta da Prisão. Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta para uma igreja em Éfeso, onde ele foi o pregador que na sua viagem missionária começou a igreja, passou mais de 3 anos, cerca de 3 anos com os irmãos, instituiu ali liderança e ali se fortaleceu uma igreja. Por ser uma carta para uma igreja, é considerada uma carta eclesiológica, assim chamada por alguns. E alguns também entendem que é uma carta da maturidade do apóstolo Paulo, porque ele já havia sido missionário, experimentado como um apóstolo, já tinha passado por várias situações na vida dele. E quando ele escreve essa carta, e com a maturidade que ele escreve, sendo essa uma carta eclesiológica, embora pequena, ele consegue trabalhar temas importantíssimos para a vida da igreja de uma forma tão precisa. E também essa carta, ela tem um misto aí de doutrina e prática, né? De teologia e prática. Ela chama a atenção para o coração da igreja, mas ao mesmo tempo também motiva as mãos da igreja, ou seja, não só a fé como o servir, o viver. Então é uma carta que chama a atenção da igreja para essa realidade e não vai ser diferente naquilo que nós queremos aplicar a todos nós. Parece que o apóstolo Paulo queria lembrar os irmãos, fervilhar no coração deles as verdades espirituais, pelo menos no inicial, espirituais da igreja, que alguns parece que poderiam estar perdendo ou perder naquele contexto onde eles estavam, tá?
primeiramente do versículo 1 e versículo 2, nós vemos aqui o prefácio e saudação, e Paulo começa dizendo, né, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e aí Paulo se apresenta como aquele que realmente é o escritor, reconhecido desde o primeiro século como o escritor da carta aos Efésios. Ele se intitula apóstolo não de si, mas pelo chamado do Senhor Jesus e pela vontade de Deus. E como tal, ele foi comissionado entre os 12 para ser um daqueles que iriam formatar, né, a igreja, a doutrina da igreja, coisa que hoje não há nenhuma prerrogativa de possibilidade de termos pessoas nessa mesma categoria. Portanto, Paulo, apóstolo, chamado, comissionado pelo Senhor, aos santos de Éfeso, ou em Éfeso. A igreja, os irmãos que estavam ali na cidade de Éfeso. Éfeso, uma cidade com mais de 300 mil habitantes, uma grande província romana na Ásia, a capital da Ásia Menor, e um local onde havia também um grande centro de adoração idólatra, a chamada deusa Diana. O templo era algo muito importante naquela época para os éfesos, né? E havia essa adoração a Diana, que era a deusa da fertilidade. Mas ali naquela cidade, naquele meio, naquele contexto, estava a igreja do Senhor com todos os seus valores espirituais refletidos na sua vida natural, normal, que é o que nós vamos ver mais um pouco para frente, tá? Graça e paz é a saudação, que é muito mais do que uma saudação ou um desejo. Eu quero que vocês tenham a graça e a paz. Muito mais do que isso, porque primeiramente a graça nos remete à salvação no Senhor Jesus Cristo, seu sacrifício por nós, a nossa salvação pela graça de Deus. Paz como um resultado de sermos alcançados por essa tão grande salvação. Então, muito mais do que uma saudação e um desejo do apóstolo Paulo, era uma recordação de que a graça os alcançou e por isso tinham paz. Era muito mais vida. Vivam a graça e a paz do Senhor que vocês têm, que vocês já têm. Então, independente da saudação e do desejo de Paulo, os irmãos poderiam experimentar os valores da graça e da paz do Senhor Jesus Cristo, porque isso fazia parte da vida desses irmãos. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, iniciando nossos estudos em Efésios, é a partir do versículo 3. Versículo 3 até o versículo 6. Vamos fazer a leitura e depois da leitura nós iremos então trabalhar aqui a partir de 3 preposições aí eu quero compartilhar com vocês. Vou ler aqui de acordo com a minha versão, você pode acompanhar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Que Deus nos abençoe com esse texto, com essa palavra que nós lemos agora. Bem, falei sobre observar a sequência de 3 preposições. Na verdade, uma preposição que aparece em 3 momentos. E a preposição ela é para. Para. O versículo 3 que nós lemos aparece inicialmente aí, versículo 4 aparece inicialmente essa preposição, porque o versículo 3 ele vem aqui como um elo, como uma ligação para que nós possamos continuar pensando nesses valores espirituais. Mas o versículo 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Então, parece que o apóstolo Paulo aqui, não quero falar ainda sobre o Deus e Pai, mas sobre o propósito, né? Aqui ele quer chamar a atenção para essas bênçãos, né? Nós somos abençoados para essas bênçãos, que elas são bênçãos espirituais e celestiais. Então, eu lendo
o livro de Efésios várias vezes, eu pude, na minha leitura, visualizar a divisão do livro quase que no meio, sendo que uma primeira parte nós vemos o apóstolo Paulo chamando a atenção para valores celestiais, valores espirituais. Não quero fazer aqui uma dicotomia de forma nenhuma, mas nessa exposição de Paulo sobre esses valores, essas bênçãos, né, celestiais, essas bênçãos espirituais, ele chama atenção para que a igreja tome cuidado de não se prender muito às coisas materiais e às coisas deste mundo. Mas logo em seguida, na segunda parte desta carta, que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, na segunda parte, ele traz a igreja a valores temporais, vamos colocar dessa forma. Porque ele vai falar sobre a vida do lar, ele vai falar sobre a vida profissional, ele vai falar sobre as lutas que nós vivemos neste mundo. Então ele vai trazer para a realidade. Então esses valores espirituais se refletem na nossa vida normal, tá? Mas preste bem atenção que Paulo está chamando a nossa atenção aqui para esses valores que ele chama que é abençoado com toda a sorte de bênção espiritual e nas regiões celestiais. Então são dois princípios aqui muito importantes que nós devemos considerar. Quando fala sobre as bênçãos espirituais, ele faz um contraponto aí daqueles valores que o povo de Deus no Velho Testamento, Israel lá no Velho Testamento, recebeu como bênção de Deus. Eles receberam uma terra prometida, eles receberam um templo, eles receberam bens materiais. Quando Deus chama a sua igreja, tira do mundo, leva para o seu reino, né? Ele também diz que ia dar valores espirituais para essa igreja. Não mais valores e bênçãos materiais. Não que Deus não cuide, não que Deus não supra, não que Deus não nos dê. Ele nos dá sim, mas os valores mais importantes que nós vemos aqui, Paulo chamando a atenção, são esses valores espirituais. Nas regiões celestes, ou seja, nós lembramos que temos um lar no céu, lembramos que temos um nome escrito no céu, lembramos que temos um Pai no céu. Se todos esses valores são celestiais, é para viver lá? Não, é para viver aqui, devem estar no nosso coração. Então hoje o céu, ele pode estar no nosso coração. E nós vemos isso, o apóstolo Paulo chamando a atenção, como quem quer lembrar, vivam neste mundo, mas com o coração no céu. Vivam neste mundo, mas lembrando dos valores celestiais, dos valores do céu. A nossa comunhão, a nossa oração, a nossa piedade, ela nos liga a esses valores celestiais. Então devemos lembrar, ao ler esse livro, pelo menos nos primeiros capítulos, que o apóstolo Paulo está chamando a atenção para essas bênçãos espirituais nas regiões celestes que nós não devemos esquecer, não devemos perder do nosso coração. E a partir daí, então, nós vamos compartilhar essas 3 preposições. Na verdade, não são 3 preposições, são 3 palavras decorrentes dessa preposição, que é apenas uma preposição. E a preposição é para. Observe então comigo agora sim, no versículo 4, que eu havia falado anteriormente, mas agora sim, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Para sermos santos. Aí mostra o propósito de Deus nos ter chamado, escolhido antes da fundação do mundo, para sermos santos. Esse, então, aparece como sendo o primeiro propósito de Deus. A palavra aí do texto original, que é ágios, né? Ou ágios, como alguns quiserem pronunciar, separados, diferentes, né? Então, a primeira coisa que aparece é a eleição. Então, nós somos eleitos para ser santos. Portanto, a eleição, ela não deve de forma nenhuma trazer para o crente o senso de relaxamento na vida espiritual, porque nós fomos eleitos para ser santos. Então, a ideia de que eu sou eleito de Deus, então eu posso viver de qualquer maneira, isso é terrível, isso é horrível e um grande erro. Não devemos de forma nenhuma pensar ou viver assim. Ser santo, então, é ser realmente diferente. Essa é a ideia, e nós temos uma forma comum para compreender isso
até com princípios bíblicos, mas que são comuns na sociedade, que nós podemos ver claramente. Por exemplo, quando nós entramos em uma rua, em um bairro, nós vemos casa, comércio, né? Casa, outro comércio, e de repente vemos um templo. Há uma diferença e dá um ambiente ou dá uma paisagem diferente para aquela rua, para aquele lugar. É difícil termos uma igreja que faça parte de uma vila ou seja igual a todas as outras casas, os outros prédios. Ele é diferente, tá? Vivemos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas quando chega de fato no domingo, há um ar diferente, há uma situação diferente. E para nós que somos crentes, quando muitas vezes nem vamos à igreja no domingo, nós sentimos algo que nos incomoda, porque aquele dia ele é um dia diferente dos demais dias da semana. Nós vemos também no meio do rebanho, no meio do povo, entre a igreja, aquele que Deus coloca como um sacerdote, aquele que Deus coloca como um pastor. E de maneira geral, ele acaba tendo uma diferença no meio do rebanho, no meio do povo. Então são ideias, são imagens para nós entendermos esse ser santo que é ser diferente. Agora, aplicando isso para a nossa vida no mundo, sendo diferente nesse mundo. Então o Senhor nos chamou para sermos santos, para termos uma vida diferente neste mundo, e essa santificação ela é necessária. Sede santos porque eu sou santo. Era uma forma de Deus dizer isso para o povo de Israel e para a sua igreja, como ele fala lá através do apóstolo Pedro na sua carta, de que a igreja e o povo de Israel, um povo completamente diferente daquele povo do mundo. Até mesmo para vivermos a eternidade, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então não pense que ser santo e a santificação é algo completamente desnecessário para as nossas vidas, que de forma nenhuma é, de forma nenhuma o será. Seja santo, porque foi para isso que Deus nos separou, e esse é um valor espiritual e é um valor celestial na nossa vida. Você está muito adequado a este mundo? Como você percebe a sua vida? Casa, né? Mundo, como você está vivendo a sua vida nesse mundo? Você lembra de viver os valores espirituais onde você está? Nas circunstâncias da sua vida? Tá? Você precisa de santificação? Você precisa de santificação na sua vida? Esses são valores espirituais. O próximo aparece no mesmo versículo, e embora ele esteja acompanhado primeiramente do sermos santos, né? Para sermos santos e irrepreensíveis. É a mesma coisa, para sermos irrepreensíveis. Essa é a segunda vez que nós vemos uma palavra na sequência da preposição. Preposição para, e a palavra é irrepreensível. Então, os valores espirituais, eles são ser santo, eles são ser irrepreensível. Para isso que Deus nos salvou, para isso que Ele nos separou. A palavra irrepreensível, ela vem de um contexto de comparação, tá? E de comprovação, de evidência, né? De confirmação. Ou seja, é uma palavra que era usada para o animal do sacrifício lá no Velho Testamento. Aquele animal tinha que ser irrepreensível. Ou seja, aqueles que eles olhavam entre todos e separavam aquele. E eles diziam, esse aqui é irrepreensível. Por quê? Porque ele não tinha um machucado, não tinha um defeito, era sem mácula, ele não estava danificado. E a ideia de ser irrepreensível é essa, a ideia de ser sem mácula, é ser adequado, suficiente para o sacrifício. Significa realmente ser sem mácula, sem defeito. Aqui no texto, aqui em Efésios capítulo 5, o versículo 27, eu vou ler aqui e você pode acompanhar. 5:27 diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o propósito de Deus na nossa salvação, que sejamos irrepreensíveis, né? Sem defeito. Essa é a ideia do texto que nós vemos aqui.
Deus, ele nos examina. Então observe que não é o outro me examinando especificamente, mas é Deus. Ele é que nos examina para que nós realmente sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, a comparação aqui não é entre pessoas, mas é Deus mesmo que vai fazer essa comparação de acordo com os seus critérios, para examinar se nós vamos ser encontrados sem mácula, sem ruga, sem mancha, porque Ele nos escolheu, Ele nos salvou e nos possibilita então vivermos dessa forma, sem mácula e sem ruga e sem defeito. Sem defeito. Então nós devemos, para isso, também nos examinar. Lá em 1 Coríntios 11, que fala sobre a ceia, diz: examine-se, pois, a si mesmo. Então cabe aqui as perguntas, como eu fiz lá para ser santo, para sermos irrepreensíveis. Você tem se examinado ultimamente? Tem examinado suas atitudes? Tem examinado o seu coração? Ou você é daqueles que não se importa, né? Não cai na consciência, não ferve o coração, você não se examina? Então vamos pensar de outra forma. Você tem sido avaliado, tem sido examinado? Você tem percebido que pessoas têm lhe criticado, lhe reprovado talvez até? Como está isso na sua vida? Tá? Você precisa ser examinado, examinar a si mesmo. Tenha uma atitude diferente, tenha uma atitude espiritual e celestial, como cidadão do céu. Tá? E vamos então preservar no nosso meio uma vida irrepreensível. Para terminar, a última palavra, versículo 5, diz assim: nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Para Ele, para a adoção de filhos. Então quero concluir, quero fechar pensando sobre esse propósito de nós sermos chamados, separados, de nós sermos eleitos do Senhor, para sermos filhos. E a palavra aqui aparece como adotados, adoção de filhos. A ideia de adotar ou adoção, ela é uma ideia que o apóstolo Paulo, ao usar aqui em Éfeso, ele traz de uma prática da cultura, da forma romana. A sociedade romana praticava essa adoção no meio da sociedade ali. Tá? E a ideia era de algo realmente muito sério, porque o pai, ele tinha um total direito sobre os seus filhos. Até em determinadas situações, mais do que o próprio Estado, embora o Estado romano tivesse leis rígidas, mas o pai tinha realmente um direito grande. Ele poderia colocar o filho como escravo. O pai poderia fazer, poderia vender o filho. O pai poderia, em determinadas situações, até matar o filho, sem que isso fosse considerado um crime, porque ele tinha total poder sobre o filho. E quando acontecia uma adoção, não era porque, no contexto ali romano, não era porque alguém era órfão, mas poderia acontecer entre as sociedades ali, que um pai dava seu filho, vendia seu filho, e ele poderia ser adotado por outro. E aquele momento era tão especial, era tão marcante, que daquele dia, naquela situação, naquele momento específico, a vida daquele filho para trás, ela era toda anulada e começava uma nova vida. A adoção, ela tem essa propriedade de anular o passado e começar uma nova vida. Foi o que o Senhor ensinou para Nicodemos: importa nascer de novo. Então, embora essa ideia de novo nascimento tenha essa ideia de adoção, mas tem também essa ideia de regeneração, de nascer de novo. Né? Na casa, nasce do céu, nasce na família, nasce na casa de Deus. Ganhamos então valores espirituais. A Bíblia diz que temos um novo nome que o Senhor nos dá. A Bíblia diz que nos tornamos herdeiros, temos herança, e herança eterna, espiritual nos céus em Deus. Temos também comunhão, porque passamos a ser filhos de Deus e somos da família de Deus. Quantos valores espirituais nós vemos a partir do fato da adoção, que é uma ação celestial, uma ação espiritual de Deus em nossas vidas.
em Romanos 8, que eu não vou ler agora, fala lá que Jesus ele é o modelo. Na verdade, torna necessária a leitura. Eu gostaria de ler com vocês somente esse versículo, entre outros que nós poderíamos compartilhar. Romanos capítulo 8, tá? É necessário essa leitura para uma boa aplicação do princípio da filiação, do princípio da adoção, porque Deus nos adota e nós temos então um modelo de filho para ser, para viver. Romanos capítulo 8, versículo 29. Ok? Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o modelo de filho que nós devemos ser. Então nós não fomos salvos para viver numa família e cada um viver de acordo como quer. Há diferentes dons para a edificação, mas não há diferentes filhos. Nós temos que viver a semelhança do Filho Jesus Cristo. Ele é a imagem do que nós devemos viver. Seu amor, sua obediência, tá? A sua santidade, a sua autoridade, as suas orações, o seu ensino, a sua prática, a sua vida, o exemplo que o Senhor Jesus deixou como Filho de Deus neste mundo. É para nós vivermos como filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Somos da família de Deus e isso é um valor espiritual. E a pergunta então ela é: sua fé leva você a viver como filho de Deus? A sua fé tem levado você a viver como um filho de Deus? A sua atitude reflete Cristo Jesus? Tem refletido Cristo Jesus? Se não, devemos tomar cuidado, porque o apóstolo Paulo, nesses primeiros versículos de Efésios, o que ele quer é chamar a atenção para uma visão celestial, para uma visão espiritual, que nós não devemos perder, que não devemos perder de vista, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de vivermos como crentes, de vivermos como igreja, uma vida completamente comprometida com o materialismo, com o secularismo, com o humanismo, e que Deus nos ajude em sua infinita graça a saber e viver esses valores espirituais. Somos santos, somos irrepreensíveis, somos filhos de Deus, e esses são valores espirituais. Foi para isso que Ele nos separou, que Ele nos chamou, que Ele nos salvou. Que Deus nos abençoe e seguiremos à frente ainda mais estudando sobre a carta aos Efésios. Amém. Graças a Deus, então, encerramos mais uma EBD. Quero apenas dar os avisos e agradecer a Deus, lembrando os nossos aniversariantes da semana, né? Tivemos então aí o Yuri, está bem misturado aqui, um jovem, Yuri, que Deus abençoe a tua vida, feliz aniversário nessa semana. Também tivemos o Luiz Antônio, aí uma criança, né? Nosso amiguinho, viu? Meus parabéns para ti, Luiz Antônio, que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Tivemos também hoje, né? Duas irmãs, então, no dia de hoje, que Deus abençoe a vida dessas irmãs, a irmã Juliana e a irmã Leonice. Que Deus abençoe a vida de vocês, a vida das famílias, e que esse dia ou essa semana que Deus está renovando, né, para vocês mais um ano de vida, que seja realmente abençoado e um novo ano abençoado de Deus para a vida de cada um de vocês. À noite nós iremos dar outros avisos, mas só quero iniciar aqui um aviso, por causa do tempo eu não vou falar tanto, mas agradecemos a Deus pela semana de oração, por termos tido aqueles encontros durante 5 dias seguidos, através aí do aplicativo Zoom e de uma forma online. Foi maravilhoso, eu creio que todos os irmãos concordam com isso. E quarta-feira, que é o nosso culto da família, nós vamos novamente utilizar esse recurso e vamos fazer uma chamada novamente pelo Zoom para as famílias e teremos a nossa reunião dessa forma novamente na quarta-feira. Mas nos domingos devemos continuar
com as nossas reuniões dessa maneira que estamos fazendo aqui, através do vídeo, e que Deus abençoe dessa forma cada uma de nossas famílias. Vamos orar, encerrando a nossa EBD e pedindo a bênção do Senhor para o restante do dia. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pelo tempo que passamos dessa forma, através desse vídeo, mas juntos, cada um, ó Deus, nas suas casas. Obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que nesta semana o Senhor renovou mais um ano de vida para eles e que, ó Deus, Senhor, os abençoe nesse ano para eles que começa agora. Guarda e guia cada um deles, Pai, criança, jovem, adultos, Senhor, todos, segundo a Tua boa mão. Pai querido, quero pedir a Tua bênção para o nosso almoço, para a nossa tarde, que à noite possamos ter um tempo para estarmos juntos novamente, celebrando ao Senhor como igreja reunida através desta forma. Fica conosco, guarda-nos, guia-nos continuamente. Em nome de Jesus. Amém.